Olá, eu sou a Renata Zupiroli, técnica em meio ambiente e concluinte do Profis. O requisito final para a conclusão do curso é a iniciação científica realizada no prazo de 2 semestres. O meu trabalho tem como título Microplásticos como vetores de contaminantes em matrizes aquáticas. Uma das definições mais aceitas pela comunidade científica é a de que microplásticos são plásticos de tamanho inferior a 5 milímetros e podem ser primários ou secundários. Os microplásticos primários são aqueles produzidos nessa escala intencionalmente, e os secundários são produtos da degradação de plásticos maiores. Isso nos leva à problemática da produção e principalmente do descarte dos plásticos. Anualmente, estima-se que são produzidos 300 milhões de toneladas de plásticos, onde 10% tem por destino final os oceanos. Esses plásticos podem ter diversos usos, como garrafas, copos descartáveis, canudos, embalagens de cosméticos, produtos de limpeza e muitos outros fins. Então, observando esses usos, a gente pode afirmar que os plásticos são presentes em diversos locais do cotidiano. Sabendo da degradação que estes podem sofrer, se tornando microplásticos secundários ou até mesmo sendo fabricados nessa escala em forma de glitter e partículas esfoliantes em cosméticos e em outros usos, chegamos a uma informação importante que constata a onipresença dessas partículas. Os microplásticos estão presentes em locais de difícil acesso, como a Fossa das Marianas e o Monte Everest, e além disso está no ar de grandes centros populacionais. Então, dada a problemática, a gente chega no trabalho em si. Devido à pandemia do novo coronavírus, o trabalho foi realizado de modo remoto através de uma revisão bibliográfica de textos selecionados através da busca de palavras-chave no Web of Science. Inicialmente foram analisados 74 textos, e através da leitura e interpretação esses trabalhos foram refinados de modo que apenas os pertinentes a essa pesquisa fossem usados no trabalho, chegando num total de 25 textos. As perguntas que nortearam o trabalho foram: os microplásticos utilizados nos ensaios são coletados ou comprados? Quais os contaminantes mais analisados? Quais tipos de microplásticos são majoritariamente utilizados em análises laboratoriais? Quais os métodos mais utilizados para análise de sorção? A partir dessas perguntas, chegamos aos resultados da pesquisa. 20,8% dos microplásticos analisados nas pesquisas dos textos selecionados foram coletados, e 79,2% foram comprados. E estes, em alguns casos, passaram por processos que visavam simular as condições encontradas no meio hídrico. Os tipos poliméricos mais utilizados nessas pesquisas foram o PE, PS e o PP. Os demais tipos analisados tiveram pouca incidência nas análises. Chegando ao principal ponto da pesquisa, eu adaptei essa figura que ilustra o que é a absorção de um contaminante em um microplástico. Temos aqui a partícula do sorvente, ou o microplástico, e a partícula do sorvato, ou o contaminante. Onde temos o poro do sorvente é onde ocorre a absorção, que é quando o contaminante fica na camada externa do microplástico. Onde está indicado a absorção, temos a partícula do sorvato no interior do sorvente. A sorção é quando a distorção e a absorção ocorrem simultaneamente. Algumas coisas alteram a capacidade de sorção dos microplásticos, como o tamanho da partícula, a degradação que essa sofreu ou não, e características do meio, como pH e salinidade. Outro ponto importante é que a coloração dos microplásticos influencia na ingestão desses por organismos aquáticos. Os resultados de sorção foram analisados em cada texto. Dentre estes, a maior parte, representada em vermelho, tiveram valores altos de sorção. Os valores médios de sorção apareceram em 19,4% dos textos, e está representado pela cor amarela no gráfico, e os valores baixos de distorção, representados pela cor verde, apareceram em 32,3% dos textos analisados. Apenas em 2 textos, ou 6,5%, as análises constataram que os microplásticos não sorveram contaminantes. Com isso, é possível concluir que a maior parte das pesquisas mostram resultados relevantes quanto à sorção de contaminantes em microplásticos, e isso gera preocupação, uma vez que esses são presentes de forma onipresente no nosso cotidiano e também em meios hídricos no geral. Uma das pesquisas analisadas, escrita por Rodrigues e colaboradores, diz que a ingestão dessas pequenas partículas, bem como a bioacumulação, pode ter consequências perigosas para a sobrevivência, fitness, metabolismo, crescimento, reprodução e saúde dos organismos aquáticos. Além disso, de acordo com Montagnier e colaboradores, a degradação dos polímeros favorece a liberação dos aditivos químicos, tais como estabilizantes, corantes, plastificantes, retardantes de chama, entre outros, os quais foram empregados na formulação do polímero para atingir as características necessárias ao uso pretendido no produto final. Com isso, podemos concluir que os microplásticos têm sorvido contaminantes e que é importante que a comunidade científica se preocupe com essa problemática, dada a possibilidade da ingestão de microplásticos contaminados por diferentes seres vivos, e que os plásticos por si só já possuem um grau de toxicidade. Além disso, os efeitos dos microplásticos em organismos é pouco conhecido, e a possibilidade destes liberarem contaminantes de diversos tipos é preocupante. Agradeço a todo o pessoal do LQA e ao Profis, porque sem ele eu não teria realizado esse projeto.